Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal Em Livre-se. Nós estamos no acervo A Estrada, do autor conquistense Jeremias Macário. Então, se vocês querem conhecer esse espaço cultural incrível, que reúne mais de 6.000 itens nessa grande coleção que envolve livros, vinis, artesanato, é só continuar me assistindo. Mas antes, deixa o seu like, porque assim o YouTube vai entender que vocês estão amando o conteúdo produzido por aqui. Já se inscreva no canal Em Livre-se e ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal. Então, sem mais delongas, simbora! Gente, eu já começo esse vídeo trazendo para vocês uma visão panorâmica do espaço cultural A Estrada. Esse espaço reúne um acervo multilinguagem com mais de 1.500 livros, obras de artesanato, fotografias autorais, uma coleção imensa de CDs e vinis e, é claro, uma coleção inusitada de chapéus que vocês verão mais à frente no vídeo. Só para lembrar que o Jeremias é jornalista, escritor, fez parte do Jornal à Tarde durante mais de 30 anos, é autor da obra Terra Rasgada, lançada no ano de 2000, é autor da obra Uma Conquista Caçada, Cerco e Fuzil, na Cidade do Frio, lançada em 2013, que ele considera a sua principal obra. É autor também da obra A Imprensa e o Coronelismo no Sertão do Sudoeste, lançada em 2005, uma obra que ele vai trazer toda a história da imprensa no nosso sertão, em Vitória da Conquista, Guanambi, Caetité, Brumado. E por último nós temos a obra Andanças, Causos, Histórias e Versos. Gente, o que vocês verão nesse vídeo é um compilado de causos, histórias e versos desse grande autor de nossa terra, nascido em Piritiba e que é autor cidadão conquistense. Então, eu deixo para vocês as motivações por trás do nome A Estrada. Tem mais inspiração nordestina, mais inspiração sertaneja mesmo, é uma pegada sertaneja. Que eu morei, por exemplo, eu nasci, me criei no sertão, na roça. E a gente sempre pegava a estrada, tem sempre estradas, na roça tem sempre estradas. Hoje estão tudo asfaltado, mas antigamente dificilmente você encontrava uma estrada asfaltada. E a gente tinha esse negócio essa mentalidade de estrada, de veredas e tal. E estrada também tem algum sentido de... A sua vida é uma estrada. Você que quando nasce, você tem uma estrada e você tem o seu fim. Até você ir para outro além. Aí já é outra discussão. Mas a vida é uma estrada em si. Então a estrada tem esse sentido filosófico também. De vida, de caminhada. Tem isso. Esse grande acervo que reúne mais de 1.500 obras, reúne histórias da nossa literatura universal, literatura russa, literatura brasileira, mas também muitas histórias de literatura local, muitas obras de historiadores, muitas obras de literatos locais. E o Jeremias vai nos falar brevemente sobre a importância de realmente acessarmos essas histórias locais. Tem pessoas que vêm aqui e que faz comparações com outros acervos que tem aqui em Vitória da Conquista particulares. Eu não vou citar o nome. E tem gente que diz que em termos de diversidade, o meu acervo é um dos melhores. Porque tem outros acervos, bibliotecas que são mais centradas em livros. Os meus têm diversidade. Aqui a minha biblioteca aqui tem de economia, porque eu trabalhei muito tempo em economia, no Jornal à Tarde, de literatura brasileira, uma boa parte, coleções, por exemplo, eu tenho aqui de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, que é um dos autores que eu mais gosto, dos autores brasileiros que eu mais gosto, e estrangeiro, entendeu? E também muita coisa sobre a questão do socialismo na Rússia, em Cuba e a China. E livros de ditadura, que foi
eu tive que adquirir esses livros da ditadura para elaborar o meu livro Uma Conquista Caçada. Então tem uma diversidade muito grande em termos de títulos. São títulos diferentes. Tem literatos russos, tem da América Latina, Gabriel Garcia Marques, tem Lorca, tem da Espanha, tem Pablo Neruda, a maioria dos grandes escritores latino-americanos tem aqui. Então é um acervo que tem uma diversidade, é diversificado nesse sentido. Não é só centrado num tema, tem vários temas. Inclusive você falou na questão, por exemplo, regional, eu tenho muita coisa aqui de conquista e regionais da Bahia. Que é uma coisa que eu comecei a fazer, depois parei, que eu gosto muito, sabe o que é? Eu gosto muito da história de cada município. Eu tenho vários livros aqui de municípios, mas isso é para eu ter dado continuidade nessa questão, porque é um negócio muito interessante, porque cada município é uma identidade, é uma vida, é uma história. Há muitas vezes tem escritores do interior que lançam livro, por exemplo, sobre Piritiba. Aí não tem muita verdade, não tem muita coisa. As livrarias, as editoras, ninguém quer publicar. Mas são coisas preciosas, porque conta a vida daquele município, como nasceu, as pessoas, os costumes, os hábitos. Pô, são coisas preciosas. Eu tenho alguns livros aqui de municípios que são interessantes. Eu gosto desse negócio. Porque eu vim do interior, minha raiz é interior, minha raiz é interior pequeno. Eu me criei, nasci em Mairibe, mas sou filho de Piritiba por criação, porque eu me criei em Piritiba, cidadezinhas pequenas. Eu vi, por exemplo, Piritiba crescer desde pequeno. Então, são coisas preciosas que pouca gente dá atenção. Ah, é um livro sobre livramento, é um livro sobre mundo novo, é um livro sobre Pirá. As pessoas não têm muito interesse, mas você olha ali, você tem muitas raízes, muitas coisas interessantes, coisas da área social, coisas da área de economia mesmo, e como as pessoas viviam naquele tempo. E você vai comparar, por exemplo, com hoje, com a tecnologia. Naquele tempo não existia celular, não existia telefone. Hoje todo mundo tem, quer dizer, as coisas mudaram. Mas você estudar aqui aquelas coisas antigas, como as pessoas se comunicavam, sem celular, Hoje as pessoas não podem me passar sem um celular. Se ficar sem celular, minha Maria, dá uma doença, dá um estresse, fica doido. Naquele tempo não existiam essas coisas. Então eu sou do tempo, por exemplo, que quando era menino eu saía para vender água na rua, vendia água, era agüeiro, chamava agüeiro, que não tinha água, não tinha água encanada, não tinha luz. A luz era quando chegou a luz era até 10 horas da noite, aí quando chegava às 10 horas da noite a gente tinha que se recolher, como é que diz, era estado de emergência, estado de sítio, sei lá, todo mundo tinha que se recolher, porque isso pagava a luz e acabou. São essas histórias interessantes, e de pessoas folclóricas que tinham nas pequenas cidades. Eu me lembro de várias histórias de pessoas que eram folclóricos da cidade. Isso é rico, são coisas ricas, que é pouco explorado. Pouco explorado. Aí tem vários municípios, Conquista, que tem vários livros de Vitória da Conquista. Eu acho interessante, por exemplo... Até Caetanos eu tô vindo aqui, hein? Tem Caetanos, que eu acho interessante, tem aquele ditado que diz assim, o brasileiro não tem memória. E no fundo é verdade. Não nasci em Vitória da Conquista, mas eu tenho uma certidão dado pela Câmara como cidadão conquistense. Então, quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu procurei fazer foi ler sobre Conquista, ler sobre a história de Conquista, me inteirar o que é Conquista.
E as pessoas, no modo geral, elas não ligam muito para isso. Aí eu sempre digo que tem pessoas que nasceram em Vitória da Conquista que não conhecem a sua história como eu conheço. Não são todos. Como eu conheço, que não sou filho legítimo, mas me considero filho. Então eu gosto de ler sobre essa questão de saber onde é que eu estou, como foi criado, as origens, os ancestrais, ter essa memória, para saber onde é que eu estou, que tipo de pessoas eu estou convivendo. E é muito difícil. Eu acho que é uma falha muito grande que nós temos no Brasil, essa questão da memória, da história, que a gente não liga muito para isso. Uma das obras fundamentais assim de história de conquista é a obra do Mozart na Jura, por Exatamente. exemplo. E é uma obra que precisa de uma reedição, é uma obra que a gente já não encontra. Então, Exato. assim, essas obras, elas acabam se tornando inacessíveis por conta desse desinteresse em editar, por conta desse desinteresse em acessar. Então, elas vão se tornando cada vez mais inacessíveis, Você né? citou aí, na Jura tem Aníbal Lopes, que é dois volumes que conta a história de conquista toda. Só está precisando de rearrumar os textos, dar uma sequência, fazer uma revisada, mas uma obra interessantíssima, que inclusive eu bebi dessa fonte de Aníbal Lopes. Que eu fiz, por exemplo, a imprensa e o coronelismo, em cima praticamente dois volumes de Aníbal, que deixou uma preciosidade. Isso precisa ser resgatado, precisa ser muito resgatado. A música é um elemento fundamental do espaço cultural A Estrada, que abrigou nos últimos anos um sarau que começou com a noite de vinhos e vinis. Então aqui nós encontramos uma coleção de CDs e vinis, e a produção cultural dos anos 60 ela é tão relevante para o Jeremias Macário, para a sua formação, que na sua obra Com uma Conquista Caçada, Cerco e Fuzil na Cidade do Frio, o último capítulo é dedicado à década revolucionária, em que ele traz as principais manifestações da década de 60, o que inclui, é claro, a música. E ele vai nos dizer brevemente sobre a importância da música e como ele se autoclassifica nesse universo. Ah, sim. Tem um verniz aí que são também alguns, são preciosidade. Eu tenho, por exemplo, a coleção toda de Milton Nascimento, uma boa parte, quase toda de Raul Seixas, que eu sou rauchista, Caetano Veloso, Chico Buarque, isso na área, nas músicas nacionais. Grandes nomes que nós não vamos passar mais uns 100 anos para termos esses grandes músicos, esses grandes compositores da nossa música brasileira. Então esses CDs, esses vinis, eles têm mais ou menos a faixa de uns 40 a 50 anos, esses vinis. Que eu comecei a comprar esses vinis em Salvador. Então todo sábado eu tinha um hábito tinha folga, aí eu ia numa discoteca, numa loja, e eu tinha que comprar todas, final de semana, pelo menos um vinil. Aí fui comprando, né? Então por isso que eu digo, esse acervo não foi feito, por exemplo, de ontem para hoje. Tem uns 40 anos, mais ou menos nessa faixa, 40 anos que eu venho montando esse acervo. E ainda tem muito CDs. E os verniz, interessantes dos verniz, que quando eu comprava verniz, tinha umas histórias interessantes. Chegava, aí o dono da loja, o vendedor dizia, vinil, vinil, em 5 anos ele já acabou. Não é assim. Olha, tem compositores e músicos reproduzindo vinis. E eu tenho vinis aqui excelentes, tem alguns que já estão mais ou menos um pouquinho estragados, mas eu ouço todos eles, tranquilo. E tem vinis raros, tem também aqui, eu tenho o nacional e tenho do internacional, tem os Beatles, tem o Paul Simon,
Funkel e outros mais, que tem algumas capas que são raras, algumas capas para colecionadores. Na verdade, não coleciono. Eu tenho aqui mais ou menos de verniz, aqui eu tenho entre 500 a 600 verniz. Inúmeras fotografias autorais também compõem esse universo, esse grande espaço cultural, a Estrada. Inclusive, nós já temos vídeo aqui no canal mostrando algumas dessas fotografias no nosso vídeo sobre a exposição Arte Conquista. Essas fotos que você está vendo aqui, são todos do pessoal que participava do sarau, entendeu? É o mural do Que tá sarau. parado, é o mural do sarau. Que tá parado por causa da pandemia, né? Tá parado há 2 anos, né? Tá tentando ver se reanima aí, se levanta. Mas tá meio difícil, tá complicado. Esse sarau começou em 2010. Começou em uma casa que a gente morava lá no Alto Maró. E começou numa brincadeira com os amigos, se unindo, se encontrando no final de semana para tomar um vinho, tomar uma cerveja. Tá? E aí nasceu a ideia, né? Entre eu, Mano de Souza, que é músico, compositor, Zé Carlos da Almeida, fotógrafo, e lá em casa a gente surgiu a ideia, vamos fazer Primeiro começou com vinho vinil. A proposta era fazer só o vinho e vinil. Só podia ter vinho e vinil. Tomar vinho e ouvir vinil. Depois transformou em sarau. Vamos fazer um sarau. Aí foram chegando outros amigos, outros músicos, artistas, tal. E aí formamos o sarau. Do sarau a gente fez o formato do sarau, que era debates, declamações de poemas, música e o que vinha mais de literatura, piadas, contos, causos. E aí já temos 10 anos, quer dizer, 12 anos, se bem que nesses 2 últimos anos ele está parado, né? A coleção dos chapéus, ela nasceu de um trauma, por incrível que pareça. Que quando eu era menino na roça, eu não gostava de chapéu. E meu pai brigava comigo. Moleque, coloca o chapéu, senão o juízo vai queimar esse juízo. E eu tinha que botar o chapéu, né? Depois eu fui estudar, fui para ser seminarista lá em Amargosa e tal. Anos depois, já formado, tá, fazendo jornalismo, eu voltei a usar chapéu, não sei como, eu comecei a usar chapéu e cresceu. Eu já tinha vários chapéus, cresceu mais quando eu vim assumir a sucursal de Vitória da Conquista. Que aí eu estava no meu ambiente, um ambiente cartineiro, um ambiente sertanejo. Eu digo, não, eu vou voltar aos meus chapéus. Aí, nessas viagens, sempre eu estava numa exposição de agropecuária. Aí me entusiasmou mais. Aí fui comprando chapéu e terminei fazendo essa coleçãozinha de mais ou menos 160, né? Só que parei um pouco, né? Mas que parece que começou por um trauma. E terminou numa coisa boa, gostosa. E hoje, se eu não sair de casa, se eu sair de casa sem o chapéu, pra mim tá faltando alguma coisa. Eu acho que tá faltando alguma peça. Às vezes aconteceu já, eu pegar um carro aqui, quando eu entro, eu sinto
tá faltando alguma coisa. O chapéu. Aí eu tenho que voltar e pegar o chapéu. É um hábito, um costume. Como eu disse no início do vídeo, o Espaço Cultural A Estrada é um acervo multilinguagem e aqui nós encontramos muitas obras de artesanato e o Jeremias Macário trabalha muito com esculturas em madeira e ele vai nos trazer o histórico dessa labuta com a madeira, o porquê dele também trabalhar com o artesanato. E eu tenho 5 esculturas de cipó, quer dizer, eu não posso nem denominar escultura, porque eu não sou escultor. Minha área mesmo é literatura, é poesia, é escrever. Mas ele diz que o artista é bem doido, ele se mete a fazer algumas coisas que ele não sabe e se mete, né? Por exemplo, eu tenho aquele ali corpo fechado que eu fiz, tem o coronavírus ali, tem uma sequidão lá no quintal. Aí eu aproveitei esse negócio de cipó que é muito difícil e fui fazendo, né? Esse trabalho. Eu tenho um material que já está no meu projeto deste ano, que é lançar um livro inédito e meus textos poéticos, que a maioria, eu digo 90% mais ou menos, foram produzidos durante a pandemia. Por aqui nós temos vídeo completo em que eu mostro somente as obras autografadas e eu não poderia sair do Espaço Cultural A Estrada sem ter as minhas obras de autoria do Jeremias todas devidamente autografadas, com dedicatória. Então aí segue a foto, né, do dia em que eu fiz essa grande visita ao Espaço Cultural A Estrada e tive essa honra de desfrutar da companhia, da sabedoria e, é claro, das obras do Jeremias Macário.